Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, Júlio descobre podre do passado de Sônia, termina namoro e começa a namorar com Maré. Mas antes, para vocês entenderem melhor essa história, eu vou pedir a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal e acione a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeo novo nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos ao que interessa. Júlio está namorando com Sônia. Mal sabe ele do passado da sua namorada. Porém, uma história macabra virá à tona. Isso porque Sônia, no passado, engravidou de um homem casado. E esse tal homem não queria assumir o filho dela. Bom, para o azar do destino, além de não ter o pai para assumir a criança, Sônia acabou perdendo a criança. A criança acabou falecendo pós-parto. E ela, querendo que ninguém descubra isso, acabou enterrando o seu filho. Bom, de forma ilegal. E, consequentemente, o filho de Sônia foi confundido com o filho de Maré. Isso porque o filho de Sônia foi encontrado. Bom, e Maré acabou pensando que era o seu filho, o Ângelo, que ela deu à luz e foi obrigada a entregar ao orfanato. Bom, isso porque o filho de Sônia estava com a medalhinha, é isso mesmo, de São Jacinto. E Maré acreditou que era o seu filho Ângelo. E aí se deu agora como que o filho dela tinha morrido. Bom, e ela parou com as buscas. Quando o Júlio acaba descobrindo essa história, ele não vai pensar duas vezes, vai terminar o seu namoro com Sônia, embora a namorada de Júlio tente desmentir essa história, dizendo que é mentira, mas Júlio obviamente não acreditará. Bom, e aí, gente, quando ele termina o seu namoro com Sônia, é que ele engata um romance com Maré. Mas como é que isso vai acontecer? Qual é o contexto? Porque Maré tá namorando com Orlando. Melhor, tá noiva de Orlando. Bom, o contexto é esse aqui, ó. Além de Júlio ser um cara que sempre foi prestativo com Maré, e sempre rolou uma química entre eles dois, não é mesmo? Eu acho que essa química só não foi pra frente porque Maré ama de verdade o Orlando. Então, essa química teve que ser cortada e o que restou só foi a amizade. Mas uma reviravolta irá acontecer. Isso porque Lucília não vai aguentar guardar o segredo de Orlando por muito tempo. O segredo esse que Maré não faz a mínima ideia, porque o pai de Orlando é um grande inimigo da família de Maré. É um homem que Maré sempre acreditou ser um golpista. E agora, recentemente, o Vigílio, que é o pai de Orlando, ela acabou descobrindo diversas cartas enviadas de Vigílio para a sua mãe, então falecida. E essas cartas, o teor dela dizia que o Vigílio queria ver a mãe de Maré, que queria fugir com ela. Bom, e aí Maré ficou ainda mais revoltada. Entretanto, também por causa do Vigílio, Gilda conseguiu recuperar, melhor, roubar toda a fortuna de Maré, ficar com o hotel, expulsar Maré de lá. Bom, Maré tem uma péssima impressão de Vigílio. E quando Lucília conta essa história para Maré, conta que Orlando é filho de Vigílio Lopes, o grande inimigo da sua família, ela termina imediatamente o seu noivado com Orlando, fazendo com que Orlando fique arrasado. E nesse período, Gilda adota Marcelino e Orlando fica frequentemente andando na casa de Gilda. Gilda faz uma proposta para se casar com Orlando. Orlando
Percebendo que Maré está namorando com Júlio, ela pega, segue sua vida. O Orlando pega e aceita o pedido de casamento de Gilda. Porém, ele colocará uma oposição, uma condição. A condição é que o casamento seja de fachada, só para ele ficar perto de Marcelino mesmo. E Júlio e Maré engatam esse romance, começam a viver intensamente. Enfim, eu queria comentar sobre essa reviravolta que acontece na novela, né? Porque você tem que entender que Maré perdeu o filho dela porque o Orlando ele viajou para outro país, mesmo ele não sabendo que Maré estava grávida, entende? Porque assim que seu pai, Virgílio, morreu, ele pediu para Orlando não ficar com Maré, um pedido dele. E ele ouviu o pai. E isso também foi um fator muito importante para Maré terminar com o seu noivado com Orlando, porque por causa do pai dele, ele terminou o namoro com Maré e foi para outro país. E aí, gente, por causa disso, que Maré não tinha um pai para o seu filho, o filho de Maré foi para o orfanato. Você entende a dimensão disso? Ele foi para o orfanato porque não tinha pai. Porque se Orlando estivesse lá, isso não iria acontecer. Então Maré, entre aspas, indiretamente ou diretamente, perdeu o filho por causa de Orlando, pela negligência de Orlando, por ter ouvido Vigílio Lopes, que é o inimigo da sua família, e ele saiu do país por causa disso, por causa do conselho do seu pai. E aí ela perdeu o filho, que foi pro orfanato, e até hoje ela não sabe de dar o filho. Inclusive é Marcelino. Mas enfim, é uma sucessão de erros de Orlando que acabou acarretando na perda do filho de Maré, que Maré, com raiva de Virgílio, ficou sabendo que Orlando saiu do país por causa de Virgílio, já com raiva de Virgílio. Então, assim, é um contexto que não foi só por causa que ela soube que Orlando é filho de Virgílio. Não foi só isso. Foi o contexto que isso aconteceu, entende? Para não ficar muito sem nexo essa história, porque a gente fica muito tentando entender por que só isso eu vou pagar pelo que meu pai fez. Não, vou pagar pelos meus atos, né? Mas não, teve um contexto aí nessa história, só para vocês entenderem, contextualizar a situação. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.